internautas, finalmente chegou o dia de eu falar do desenho que foi, né, o mais votado aí para ser o próximo especial desenhos. Então vamos falar sobre ele, Em Busca do Vale Encantado. Se vocês sabem, mas esse desenho depois vieram umas 15 continuações e eu não vou fazer das 15 porque eu não assisti nem vou assistir, tá? Eu tô falando só do original de 1988. Meu Deus do céu, que desenho lindo, que desenho que me faz chorar, que me emociona muito, que fez parte da minha vida, da minha infância e eu passo para as próximas gerações. E esse é um desenho, ele é tipo Dumbo, que eu já fiz vídeo aqui, vou deixar o link na descrição. Você assiste de um jeito quando é criança, você já gosta. Quando você é adulto, você começa a notar as coisas que você não tinha notado, e aí você gosta ainda mais. Ele é um desenho que você gosta ainda mais quando você é adulto, porque você nota coisas que você não tinha notado. Ele é muito melhor quando você é adulto. Olha só, é um desenho, mas ele fica melhor quando você é adulto, porque você começa a notar as coisas. Ele é sensacional, eu sou simplesmente apaixonada por este desenho. Desde quando eu me lembro, assim, né? Meus pais locavam VHS, desde quando eu me lembro. Então vamos contar aqui como é especial desenhos, né? Eu estou relembrando desenho antigo, terá spoilers, beleza? Então vamos lá, Em Busca do Vale Encantado, ele conta a história de Littlefoot, que ele nasce, né? Aí tem a mãe dele, dinossauro, e ele também é criado pelos dois avós. E aí eles vão para Em Busca do Vale Encantado, né? Estão indo para o Vale Encantado. E a mãe dele sempre fala que esse Vale Encantado, eles têm que ir, eles têm que encontrar. Só que ela nunca viu o Vale Encantado. Ele fala assim, como é que você sabe que o Vale Encantado existe se você nunca viu? Aí ela fala assim, tem coisas que você vê com os olhos e outra com o coração. Ou seja, o Vale Encantado, gente, é o céu, é o paraíso. Isso é uma coisa que eu não entendia quando eu era criança. Eu achava que o Vale Encantado era uma floresta bonita, porque eles passam por muitas florestas que não tem muita comida, não tem muitas flores, né? Porque eles são herbívoros. Então eu achava que a floresta bonita lá, mas não, é o paraíso. E ela explica para ele que para chegar no Vale Encantado, você tem que ir pelo caminho mais difícil, pelo caminho das pedras. Você vai ter muitas tentações, você vai querer ir pelo caminho mais fácil, mas não é para você ir pelo caminho mais fácil, é para você ir pelo caminho mais difícil. É igualzinho o céu, o paraíso, para quem acredita em Deus, né? Quem acredita em Deus sabe que para você ir para o céu é o caminho mais difícil, é o caminho do perdão, é o caminho que você tem que perdoar os seus inimigos, que isso é muito difícil, né? Então o caminho do céu é mais difícil, é o caminho mais estreito. Um caminho mais fácil não é o caminho do céu. Porque o que é mais fácil? O mais fácil é você odiar seu inimigo, é você falar mal do seu inimigo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente perdoe os nossos inimigos. Então, é pelo caminho mais difícil, é pelo caminho das pedras. Aí ela fala assim, você vai passar por pedras, você vai passar pelo fogo, você vai passar pelo caminho estreito, mas é esse caminho. Siga esse caminho, é o caminho mais difícil. Então ela ensina para ele, ela fica falando para ele, o caminho do Vale Encantado é esse. Aí você vai encontrar uma rocha que parece um pescoçudo, você tá no caminho certo. Ela vai com ele, eu acho interessante que ela vai com ele, mas ela sempre ensina, porque ela não precisava falar para ele onde era, se ela tava indo com ele, mas ela sempre ensina, porque ela sabe que talvez ela não vai estar com ele sempre. É o que acontece com a nossa vida. Nossas famílias, nós morremos, né? Ao caminhar da nossa vida, a gente vai perdendo muitas pessoas da nossa família, não é? A gente vai perdendo nossos pais, nossos tios, nossos avós e tal. Então é por isso que nossos avós, nossos pais e tudo, tem que deixar os ensinamentos pra gente, porque eles não estarão com a gente a vida inteira. É por isso que ela sempre deixa um ensinamento pra ele. Mas tem um ensinamento que ela não ensina, que o Littlefoot acaba aprendendo ao longo da vida. Ela fala que pescoçudo tem que brincar com pescoçudo. O pescoçudo não pode brincar com outra espécie de dinossauro. Por que ela fala isso? Porque ela cresceu com isso. Ela teve uma criação que foi desse jeito. Você brinca com os seus e eles brincam com o deles. Olha que interessante. É o que os nossos avós, os nossos bisavós ouviam, que era uma geração racista,
Entendeu? Era uma geração preconceituosa. Não, você vai ficar só com... Você tem que brincar com os meninos brancos. Você tem que brincar com os meninos pretos. Por quê? Porque eles nasciam assim. Eles cresciam com esse ensinamento. Então, eles passavam. Já o Littlefoot, não. Como o Littlefoot é a nova geração, ele foi encontrando várias espécies de dinossauros e foi se juntando com eles. Ele virou amigo de várias espécies de dinossauros. No final, tinham várias espécies de dinossauros juntas. Então é como se fosse um branco, um preto, um japonês, um indiano. Então é como se fosse várias etnias juntas. E mais uma vez, é como se fosse a nova geração, falando para a geração anterior que não precisa separar. Não precisa separar. Pode sim juntar, não precisa ter preconceito. Mas é porque a mãe dele era ruim? Não, é porque ela sempre ouviu aquilo. É porque ela foi criada desse jeito, mas as novas gerações vão aprendendo. No início do filme aparece um Tiranossauro Rex e ela luta com esse Tiranossauro Rex. Ela sabe que ela não tem chance contra ele, porque ela é uma pescoçuda. Ela não tem chance contra o Tiranossauro Rex, mas o Tiranossauro Rex quer matar o filho dela. Então, no meu filho, não. Né? Ela tá na lista das 10 mães do cinema. Vou deixar o link aqui na descrição, que eu fiz o vídeo especial Dia das Mães. Meu filho, você não vai encostar a mão, não. No meu filho, aqui não. E aí ela luta com o Tiranossauro Rex e ela morre. A cena da morte da mãe do Littlefoot. Ô, Senhor. Meu coraçãozinho já dói. Meu coraçãozinho já dói. Porque ela é muito triste, porque ela fala com ele: mesmo você não me vendo, eu estarei com você. Você lembra o caminho para o Vale Encantado? Aí o Littlefoot fala assim: eu não preciso lembrar, você vai estar comigo. Aí ela fala: eu vou estar comigo, eu vou estar com você, mesmo que você não me veja. E aí ela morre na chuva. É uma cena que vai se afastando e ela morre na chuva. Muita gente gosta de comparar essa morte da mãe do Littlefoot com a morte do Mufasa do Rei Leão. E aí já me perguntaram: Luana, qual é a cena mais triste? Eu acho as duas cenas tristes. As cenas em si são tristes igualmente. Do Littlefoot olhando a mãe morrendo e o Simba olhando o Mufasa morrendo. Eu acho que as duas cenas em si, as duas me fazem chorar até hoje. Eu 30 anos que eu assisto esse filme. O Rei Leão não, eu tinha 9, né? Mas 20 e tantos anos que eu assisto. E o Em Busca do Vale Encantado tem 30 anos que eu assisto. Toda vez eu choro. As cenas em si são igualmente tristes. Mas eu falo que Em Busca do Vale Encantado, ela é um pouquinho mais triste, porque depois da cena, o Littlefoot, ele sofre muito. Ele sofre, ele vê uma sombra, ele acha que é a mãe. Aí o narrador fala assim: agora sim, o Littlefoot viu que ele estava sozinho. Então ele sofre, ele fica sozinho. Ele desiste de ir pro Vale Encantado. Ele fala assim: não, eu não quero mais ir. Sem a minha mãe a vida não tem sentido. Eu vou ficar aqui e morrer. Então ele até desiste da vida. Ele desiste até dos ensinamentos da mãe. Então essa cena dele ficando triste, ela demora. Você sente mais a dor dele. Já o Simba... A cena, mais uma vez, é super triste, a do Mufasa, ele tentando acordar o pai, mas 3 minutos depois ele tá cantando Hakuna Matata. Então não é que você esquece, mas eu acho assim que o Simba não fica triste por muito tempo. Então eu acho que você para de chorar mais fácil, você para de chorar logo no Rei Leão. Aqui não, aqui você chora por mais tempo. Eu acho que a cena fica, e fica lindo, gente. Não é uma coisa, ai, Luana, que tu assistiu. Não, não é. Fica lindo, fica lindo. E aí o Littlefoot vai encontrando os amigos dele, né? Que é a Patassaura, a Saura, o Petrúquio. Ai, meu Deus, peraí, que é um monte de nome. O Petrúquio, o Spock, a Saura, Patassaura, é um monte de nome que eu achei legal, que a dublagem abrasileirou os nomes deles, né, porque eram tudo nomes em inglês e tal, eles abrasileiraram, ficou bem legal, né, e ele vai encontrando, né, só que a Saura é uma dinossauro, que ela é pra frente, que ela é bocuda mesmo, que ela ela é muito orgulhosa, né? Eles pegam comida, ela não ajuda, e mesmo assim o Littlefoot dá comida pra ela. Ela quer dormir sozinha, ela fala que não precisa de ninguém, só que aí no meio da noite, quando fica frio,
Ela vai lá dormir com todo mundo e o Littlefoot aceita ela. O Littlefoot, ele é muito humilde, né? Ele é humilde demais. E aí, no meio do caminho, tanto eles procurarem o Vale Encantado, eles não encontram, porque o Vale Encantado demora muito. Demora demais, eles passam por muitas pedras e tal. E a Sauda chega pro Littlefoot e humilha a mãe dele. Fala assim, talvez a sua mãe não soubesse de nada. Aí ele fala assim, retira o que disse, retira o insulto. Aí ela, não, eles brigam, e aí ele fala assim, então vai embora, porque a gente não queria você com a gente mesmo. Então a Sauda vai pelo caminho mais fácil, e o que ela faz? Ela leva todo mundo. Todo mundo chega pro Littlefoot e fala assim, o caminho da Sauda é mais fácil, nós vamos com ela. Aí o Littlefoot, então vai. Aí o Littlefoot vai pelo caminho da mãe, que é o mais difícil. Só que quando todo mundo chega lá no caminho da Sauda, eles veem que não é o caminho certo. Eles veem que no início era fácil, mas depois começou a vir fogo, começou a ficar mais difícil. O Littlefoot chega e salva todo mundo. Ou seja, o Littlefoot, cara, ele é um dos personagens mais incríveis dos desenhos animados. Ele é muito humilde, ele é uma lição de vida, porque ele vai pelo caminho certo, mas ele vai lá salvar os amigos. Ele fala assim, não, eles foram pro caminho errado, eu preciso ir lá salvar eles. Ela ofendeu a mãe dele, cara. Ela não retirou um insulto. Os amigos traíram ele, e mesmo assim, senão eu vou lá salvar, porque é o que a minha mãe ia querer que eu fizesse. Eu não posso ir pro Vale Encantado sem meus amigos e deixar eles aqui, nesse fogo. Eu não posso. Aí ele foi lá, salvou. E no final, eles encontram o Vale Encantado, encontram a família deles. E aí lá, eles ficam amigos. Eles mostram que eles podem ser amigos, eles mostram que eles podem se juntar. Eles estão no Vale Encantado. Por que eles precisam se separar? E a última cena é eles ali se divertindo e brincando e tudo. Eles matam o Tiranossauro Rex, né? Eles matam o Petrúquio lá, aprende a voar, então é bem legal. O desenho é simplesmente lindo. O desenho é incrível e, mais uma vez, quando você fica adulta e você percebe tudo isso que eu falei, quando você percebe mesmo todos os ensinamentos do desenho, ele fica muito melhor de quando você assistia quando era criança. Quando eu assistia quando era criança, eu já amava. Eu já achava lindo. Mas hoje eu acho perfeito, eu acho mais do que perfeito. Com certeza, eu já fiz a Cecília assistir. Quando a Antonella crescer, vou fazer também ela assistir. Vou passar. A Isabela já assistiu desde criança, então vou passar para as próximas gerações. O Guigui também já assistiu. Então passe para as próximas gerações, gente. Nunca deixe esses clássicos morrerem. Eu tenho certeza que esses clássicos nunca vão morrer, mas passe para as próximas gerações, ensine. Se você é professor de ensino religioso de criança, né, para criancinha, passe esse desenho na sua sala de aula e converse com a sua turma. Converse. O que é o Vale Encantado? Por que é o caminho mais difícil? O que significa o caminho mais difícil? Converse na sua turma. Eu acho que esse desenho ele é perfeito para uma aula de ensino religioso. Perfeito demais. Ele é incrível demais. E é isso aí. Mais um vídeo aqui do canal Vamos Falar. Quero saber se vocês também são apaixonados por esse desenho como eu. Se vocês amam demais. Eu simplesmente amo, amo, amo muito. Eu sou muito apaixonada. Vocês não fazem ideia de quanto eu amo esse desenho. É isso aí, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Beijo, valeu, tchau.